Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais reunidos para o nosso podcast Sou de Humanas. Depois de uma semana ansiando por nossa conversa, estamos uma vez mais reunidos. E lá na Matraca Records está ele e acompanhado o nosso querido e sexy Pedrão. Eu, o capitão que continua desbravando os mares desse mundo do som, desse cyberespaço. Hoje tenho aqui meu primeiro imediato, Lucas Di Mauriti, direto de Florença, da Itália, que me acompanha nessa navegação maravilhosa. Um grande amigo não só meu, como de todos os participantes desse podcast. Inclusive do meu grande amigo, que navega agora nas grandes caixas d'água, que são vizinhas dele ali na Vila Mariana. Exatamente. Valentino Rui. Cada vez que você começar esse podcast, você vai dar mais dicas, os fãs vão chegar à minha porta e aí não, né, vai ficar perigoso para minha saúde e para a saúde dos meus familiares. Então é melhor parar. O risco não está nos fãs, estão naqueles que nos ouvem e nos odeiam profundamente. Tu és responsável por aquilo que cativas, diria o Pequeno Príncipe, né? Não vai dar esse episódio pra gente agradecer ninguém, porque a gente não teve um gap, né? A gente não recebeu nada nesses últimos 5 minutos. Então, mas a galera tá uma semana querendo saber do Daniel, o que o oceano, que é esse inexplorado, esse mundo inconsciente que habita nossas mentes. Aliás, eu estou olhando agora para um quadro que eu tenho aqui no meu escritório, que tem um mar e um navio. Mas o que isso tem a ver com a formação do Brasil? Por que os portugueses e os espanhóis, por que aqueles caras decidiram finalmente desbravar o Atlântico e estabelecer uma conexão que eu posso falar isso? Não sei se vocês concordam, mas mudou de uma vez por todas a relação entre os povos humanos, no momento em que há essa relação Eurásia e América, né? Conta pra mim, Daniel, porque eu sempre quis saber. E de fato, você tem razão, porque ela muda por completo e a gente vai falar do maior genocídio silencioso da história, né? A gente vai falar do assassinato sistemático dos povos americanos pelos europeus. Mas não esquece que o episódio é sobre o oceano, sobre o mar, não é pra Mas nós falaremos disso, mas não podemos esquecer o caráter humanista deste programa, que é pautado naquele que matou a charada, evidentemente. E a gente pode falar sobre rios também. Eu acho o maior preconceito falar sobre mar e não falar sobre rio. Porque o nosso rio Amazonas, ele é considerado um mar para muitas outras pessoas, tá? E também podemos pensar o rio Nilo no Egito, né? Que é o mar da África. São grandes rios que você não consegue ver o outro lado. Eu lembro que certa vez eu fui ali, não era nem o rio Amazonas, era um afluente, se não me engano, ali no Ceará, que você tinha o delta do rio Parnaíba. Putz, você não vê o outro lado do rio. E você se sente no mar. Então, até a água é salobre e tal. Então, o rio e o mar, as águas como um todo, elas foram, mas isso é sério, a fonte da civilização humana. Se você pega um mapa ali das primeiras civilizações da Europa, você vê o mapa todo desenhadinho nas bordas próximo do Mediterrâneo. Se você vê um mapa do Brasil hoje, 2020, você vê o litoral extremamente povoado, enquanto o interior ainda é extremamente inexplorado, né? Fora os grandes latifúndios, mas a gente não precisa falar sobre isso hoje. A gente sempre pode falar disso, Valentino. O planeta Terra, a vida, e aí ia ser muito legal se a gente trouxesse um biólogo, né? Mas a gente perceber como a vida ela é dependente da água, isso todos sabemos, mas o quanto a civilização humana ela é dependente desse ser mítico que é a água, seja rio, seja mar. Heráclito, um dos primeiros filósofos, ele vai dizer, né? A gente conhece, não se pode entrar no mesmo rio 2 vezes, porque da segunda vez o rio é outro e a pessoa é outra. Mas o que isso quer dizer? A água é a representação da fluidez, da transformação, do fluxo, né?
A frase em grego é pantarrei, tudo flui. E o tudo flui que Heráclito falava no século VI a.C., o Zygmunt Bauman, a gente falou no episódio sobre o amor, né? Ele fala no pleno século XXI das liquidezes das relações nas nossas sociedades atuais. Então, esse elemento água que parece-nos tão prosaico, esses dois átomos de hidrogênio associados àquele famoso de oxigênio, ele interfere em como a gente compreende a vida. Tanto que todos os ufólogos, aqueles que pensam sobre vida fora da Terra, primeira pergunta é: existe água existe água na Lua? Existe água em Marte? Então, eu acho que essa reflexão que eu quero começar para jogar pro Daniel, porque o Daniel agora vai ter que se virar para falar dos portugueses. Vai, Daniel! Antes dos portugueses, né, eu queria pegar a esteira do que você falou, que é muito legal, porque a nossa concepção de civilização, que obviamente é uma concepção clara e eurocêntrica do que é a organização social, ela está muito ligada, evidentemente, à forma de organização dos povos mesopotâmicos. E o que quer dizer Mesopotâmia? Organização entre rios, né? Entre rios. Né? Tigres e Eufrates. O Tigres e o Eufrates, né? Exatamente, né? Então a Mesopotâmia, que de certa forma inaugura a forma de civilização que nós concebemos como tal, né? Ela nasce exatamente a partir da água, né? Da necessidade econômica, né? De você trazer desta água um projeto de irrigação das terras ainda não fertilizadas no Oriente Médio. Daniel, então responde o que todo mundo está querendo ouvir. Por que os portugueses decidiram em algum momento desbravar esse Oceano Atlântico que me parece até hoje, né, 500 anos depois, ainda me parece um pouco amedrontador? Pois bem, no nosso último episódio, de 15 minutos atrás, ou uma semana, depende do lapso temporal e espacial em que você estiver. Cyberespacial. Cyberespacial, obrigado, Pedrão. A gente vai lembrar que o Mediterrâneo estava dominado economicamente pelos italianos e pelos árabes. Né? As rotas territoriais entre o mundo europeu e o mundo asiático eram controladas ao norte pela região de Flandres, pelos ingleses e pelos franceses, por isso, inclusive, a chamada Guerra dos 100 Anos, né, lá no século XV. E a rota que estabelecia, né, o contato entre o mundo oriental e ocidental, territorial, ao centro europeu, por assim dizer, né, o centro entre o mundo europeu e o asiático, era também controlado pelos islâmicos. Por isso, nesse anseio, nessa necessidade econômica da centralização do Estado português, sendo o Estado português o primeiro a se centralizar na história... É o primeiro, né, Estado nacional do mundo. O primeiro Estado nacional moderno da história, né? Exatamente porque ele une, né, a região do Porto com a região de Cali ao sul, por isso Porto Cali vira Portugal, né? O estabelecimento da região... Tcharam, momento epifania aqui, né? Entre o Porto e o Cali, que estabelecem a região de Portugal, fazem com que esse Estado ele tenha um projeto. Essa é a grande questão, em certa medida. Pensar que o Estado Nacional ele consegue ter projeto de nação, né? De desenvolvimento econômico, de identidade nacional, todas as questões que a gente já conhece. Então os portugueses, percebendo que essas rotas seriam inviáveis para o grande mercado de especiarias, que era uma exigência, uma demanda econômica europeia, eles decidem fazer essa grande loucura, que era dar a volta pela África, que nós chamamos lá no episódio anterior de périplo africano. Esses caras começam, né, primeiro pelo Bojador, pelo Cabo Verde, né, eles conquistam as primeiras feitorias comerciais, né, com então, os africanos. Isso é na África, ali na costa voltada para o Brasil, isso. Isso, exatamente. Seria a África Ocidental. Ocidental, oeste, né? Aí eles começam, né, primeiro eles têm as primeiras conquistas que ainda eram, né, de influência islâmica, né, então é através da guerra, é uma navegação marítima comercial, mas que tem
né, um caráter militar, evidentemente. Né? Então esses camaradas, para conquistar novos mercados, né, não bastava simplesmente navegá-los. Era também necessário ter um exército centralizado de conquistas territoriais na costa ocidental africana. Lá chegando nessas costas, né, os portugueses estabeleciam as primeiras relações comerciais, as famosas feitorias comerciais com os povos de África. É daqui que vai se estabelecer o grande tráfico negreiro, né? O comércio de escravos ou de escravizados de África, que em algum momento essa escravização vai se tornar, a África vai se tornar nesse processo histórico, o celeiro, né, econômico da mão de obra escrava do mundo moderno. Então quando a gente ouve eventualmente presidentes da República, né, incautos e incultos, dizendo que a escravização não é um produto branco da África, a gente já percebe e a gente desmonta isso quando a gente percebe esse processo histórico, econômico, de expansão comercial portuguesa e europeia. E este grande movimento, né, que os portugueses fazem, e eles são pequenas conquistas que são estabelecidas através de uma escola de navegação, que é a famosa Escola de Sagres, de navegação portuguesa, né? Esses caras vão, ao longo de décadas, contornando a África, chegando finalmente, em 1488, eles chegam ali no Cabo das Tormentas, no extremo sul da África, né? Hoje a atual África do Sul. Né? O Cabo das Tormentas, ou o Cabo das Mortes, em algum momento, quando os portugueses finalmente conseguem conquistá-lo, que será com um camarada chamado Vasco da Gama, né? Ele vai conseguir conquistar esse território tormentoso e ele vai conseguir chegar finalmente às Índias. Né? Então esse processo, né, de transformação, de conquista, né, das navegações ao sul do continente africano, nessa transformação a gente chama de Cabo das Tormentas, que passa a se chamar Cabo da Boa Esperança. Então, Daniel, faz mais sentido para esses caras fazer a volta pelo sul da África, vamos olhar, pensar, imaginar um mapa mundi, para você chegar ali nas Índias, que é essa região ali da Índia, da China, onde há especiarias que os europeus não possuem, né? E eu posso dizer a seda, a canela e a pimenta do reino. A pimenta, que depois vai se chamar pimenta do reino, porque ela chega no reino de Portugal, né? Legal. E você faz mais sentido economicamente. Só que daí, até você atravessar o Atlântico, você não atravessava o Atlântico, porque até então o Atlântico, embora todos soubessem, era um lugar comum que a Terra era esférica. Eu gosto de sempre falar isso, que essa moda da galera falar que a Terra é plana, isso não é uma descoberta dos anos 1500, não é uma descoberta de Colombo ou de Cabral. Os gregos antigos já tinham total noção, porque se você olha de uma certa altitude o mar, o horizonte, você já percebe que a Terra é redonda. Se você tem um mínimo de cálculo trigonométrico entre as estrelas, o Sol, a Lua e a Terra, você já consegue perceber que a Terra é esférica, ou um geóide, como diriam os geógrafos, né? Eles sabiam que o fim não estava ali, mas eles não sabiam o que tinha para o outro lado. Exatamente. Poderia ser um infinito, você não sabe o tamanho da Terra para aquele lado. Perfeito. Então ninguém queria ir além, porque você vai para um lugar onde aqueles que foram nunca voltaram, né? Então, mais uma vez, o oceano como aquele inexplorado e o medo representado por que está além do Atlântico, o além-mar, né? Valentino, vou até aproveitar a tua fala, que ela é muito bacana, para a gente tentar pensar o que foi essa aventura. Por mais que a gente ainda não pense na navegação para oeste, para que se chegue no leste, né, no chamado mundo oriental, né, que foi essa aventura de Colombo, e nós logo falaremos disso, eu queria antes disso chegar no Fernando Pessoa uma vez mais, o Fernando Pessoa. Né? Ele tem uma citação de um outro poema maravilhoso dele, que é o Mar Português. Né? Para a gente entender um pouquinho, então sair um pouco dessa materialidade bruta, né? E a gente ir de novo um pouquinho para a poesia, pode ser? Momento pedantismo ao vivo! Né? Vamos lá. O Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal
são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que se espelhou o céu. Pô, eu acho que tá dito. Tá Que dito. coisa linda. Tá colocado e tá posto e tá dito. Valê, só para você ter uma ideia, né? Eu faço essa provocação com os alunos, vamos ver se você também vai por esse caminho. Para você ter uma ideia, essa primeira grande conquista que os portugueses conseguiram a partir de 1488, quando eles passam do Cabo da Boa Esperança, e finalmente em 1498, portanto levou 10 anos para esses caras chegarem em Calicut, na Índia, né? Dá um chute aí de quanto que foi o lucro que os portugueses tiveram deste trânsito, deste périplo africano. Mas em Chuta aí reais, em dólar... Não, 30 mil contos de réis. 30 mil contos de réis. Né? O lucro é em porcentagem. Momento, porcentagem, né? Momento, Aleatória, porcentagem total. aleatória. Vai lá. Bem, Chuta aí, velho. 80%, 20%. 80%. Pedrão, chuta aí. Ah, eu vou ser mais ousado, eu vou chamar 180%. 180%. Chuta 1 milhão. Meu Deus, $1 milhão. Né? Só para vocês terem uma noção do quão significativa era a navegação, esses caras, quando eles conseguem ir até Calicut, fazer as relações comerciais nas chamadas Índias e trazer as mercadorias e revendê-las na Europa, esta relação rendeu aos cofres da coroa portuguesa 6.000% de lucro. Meu Deus. Isso é só para a gente ter uma noção, né? Quando a gente fala de 100%, 180% de lucro, a gente já está falando de um lucro muito significativo. Mas a gente está falando de tudo isso. 6.000% de lucro. É por isso que esta rota comercial portuguesa, que passa a ser monopolizada pelos portugueses, assim como as rotas do Mediterrâneo eram monopolizadas pelas cidades italianas, ela passa a ser visada. Ou seja, era necessário para as novas nações que nasciam, sobretudo Inglaterra, França e Espanha, no século XV, que elas também tivessem uma nova rota comercial que não estivesse monopolizada por alguém. E é nesse sentido que vem essa loucura, né? Como disse o Valentino agora há pouco, não é de hoje que se trata a esfericidade da Terra, né? Embora até hoje a gente tenha alguns adeptos de sua plenitude, é isso? Né? O fato é que chega um camarada que era, atenção, um italiano, um comerciante italiano, e comerciante Exato. É muito importante pra gente, né, porque em algum momento eu vou mostrar pra vocês que Cabral não chegou aqui por um acaso, né? Este comerciante chega na coroa portuguesa antes de tudo. Este comerciante italiano chamado Cristóvão Colombo. Este camarada chega na coroa portuguesa e fala, eu tenho uma ideia. Que tal se a gente navegar para oeste e chegar em leste? É uma nova rota e a gente pode conseguir mais dinheiro, Você tá mais falando lucro. que o cara teve a ideia de dar a volta na Terra, é isso? Ou dar a volta na Terra, navegando. Exato. Provavelmente um pouco mais do que 80 dias, tudo bem? Acho que ele não esperava encontrar uma ilha de tamanho considerável no meio, né, Daniel? Ele tinha uma rocha no meio um pouco maior do que ele esperava, né? E esse camarada oferece isso para a coroa portuguesa. Isso em 1492, logo depois que os portugueses haviam conquistado o Cabo da Boa Esperança. E os portugueses olham pro Colombo e falam, você é doido, meu irmão? Da onde você tá tirando essa ideia? Não, a gente já tá conquistando o comércio. Pro lado de lá você vai ter monstros. Ainda seu doidão. Fica calmo, você é louco, a gente tá só dando a volta na África. Navegar pro... Né, vai saber, vai que esses loucos aí, seguidores de Bolsonaro, têm razão e a Terra a gente chega no oco do mundo, meu Deus do céu, né? Então, em certa medida, né, esse era um plano, do ponto de vista da chamada precisão técnica, muito arriscado, né? E esse cara fala assim, eu continuo com essa ideia porque eu estou me pautando, isso é muito importante.
né? Porque a gente usualmente, sobretudo em cursos mais vulgares sobre a Idade Média, a gente tem uma tendência a pensar que o pessoal da medievalidade era estúpido. É de uma bula papal, portanto de um documento oficial do Papa, no século XIII, que se reconhece a esfericidade da Terra. É claro que isso, dentro de uma série de fatores, a gente poderia debater e não vale a pena agora. Mas é o que eu falei, Daniel. A Terra é esférica para a humanidade muito tempo antes de Aristóteles. Exatamente. A gente tá falando de 6, 7... Na época de Homero já se imaginava isso. Já se tem essa noção, perfeitamente. Então o que não é esse cara algo vai difícil. fazer? Se você vive na natureza, se você está em constante se você contato observa, com o oceano, né? e você tem uma observação apurada, você percebe que a Terra é esférica. Se algo que o oceano ensina para você, ele não fala até onde ele vai, mas você sabe, olhando o horizonte, que... E isso é uma das principais observações. Se você está no mar, você está na praia olhando o horizonte no mar, você vê um navio chegando, o navio não chega de uma vez só, ele chega primeiro pelo mastro, você primeiro avista o mastro e depois ele vai subindo na sua visão. Essa subida na sua visão, ela não pode ser explicada por outra coisa senão pelo fato da Terra ser esférica. Perfeito. Né? Então isso era uma coisa, para você navegar os oceanos ainda inexplorados, você tinha que partir do pressuposto que a Terra é redonda. E Galileu adoraria ter tido você como discípulo. Advogado, Valentino. Eu defendo mais do que discípulo, exatamente. Até a igreja, depois de 300 anos, ela reconhece, né? Ela vai se auto-penitenciar, né? A igreja vai pedir desculpa depois que o cara morreu. Posso puxar um gancho que não tem muito a ver, mas vocês falam de Galileu. Galileu é o grande, eu sempre coloco ele como o grande inaugurador da ciência moderna, né? É o cara que pega o seu telescópio que ele mesmo fabrica e olha para o céu pela primeira vez na história da humanidade, alguém que pega um telescópio e olha para o céu e percebe coisas como a Lua é irregular, ele percebe coisas como Vênus possui fases, ele percebe coisas como o Sol possui manchas e por aí vai. Né? Então ele vai intuir de certa maneira, não igual o Newton sistemático, mas ele vai intuir inclusive o movimento da Terra em volta do Sol. Mas Galileu, ele erra também, isso ninguém fala. Galileu, sobre o movimento das marés, que a gente falou, né, hoje em dia a gente sabe que a gravitação da Lua puxa as marés, mas Galileu, ele achava que a rotação da Terra era responsável pelo movimento das marés. Para você perceber que um dos maiores cientistas da história, ele errou, inclusive, em relação ao nosso tema, ao oceano, ao mar. Né? Perfeito. Porque você já foi para um lugar, na Bahia tem muitas praias assim, na Europa, na Inglaterra, no Reino Unido, né? Lugares que de manhã você olha, o mar está em uma posição. No final da tarde você vai na mesma praia e você tem que andar, às vezes, quilômetros para dentro do mar e você não está pisando no molhado, por assim dizer. Então, isso deve ser uma coisa que mexe. Como que aquela multidão de água saiu daqui, né? E as respostas foram várias. Galileu dá uma resposta equivocada, mas só para mais uma vez a gente retomar como o oceano ele é misterioso, né? É só mais para frente que a gente vai descobrir que é realmente a força gravitacional da Lua que puxa os mares para um lado em um momento e para o outro em outro momento. Então, quando chega lá o titio Colombo e ele é renegado pela coroa portuguesa, ele vai para um outro estado nacional nascente no período, aliás, exatamente em 1492, que é a união do Reino de Castela com o Reino de Aragão, que vai originar a Espanha. E a Espanha não tinha nada a perder nesse rolê. Ou melhor, tinha pouco a perder. Atrasada no processo de centralização e de dominação econômica dos mares, os espanhóis vão, né, com os dois reinos unificados, eles vão dizer, olha, Colombo, a sua ideia é meio louca, ela é arriscada, mas a gente vai investir em você, na sua ideia. Então você faça o seguinte. Você acha que Colombo... É uma startup, exatamente. O Colombo fala, olha, eu preciso de grana para poder fazer essa viagem, eu não tenho essa grana. E eu preciso de algumas garantias, né? Eu não posso simplesmente navegar. Ó, tá vendo os portugueses? Eles têm um negócio chamado nau. É muito legal que esses caras têm. E eu tenho o projeto tecnológico deles em mãos.
Dê uma olhada nisso. E os espanhóis vão lá e falam assim, legal, vamos criar algo semelhante chamado caravelas. Não é isso? Então as caravelas são exatamente o que eram as naus portuguesas. Né? Então os espanhóis falaram assim, ok, eu vou investir na sua ideia, se der certo vai ser maravilhoso pra gente, mas se não der certo, se por um acaso a gente chegar e o mundo não for exatamente esférico e tiver o oco do mundo, e você cair no oco do universo, isso não vai ser um gasto tão grande pra gente. Então o que fazem os espanhóis? Eles investem em 3 caravelas nessa viagem de Cabral não, de Colombo. Né? Que são, qual é o nome das caravelas? Nina, Pimpa, Pinha, e La Santa Maria. Santa Maria, Pinta e Ninha. Não é isso? Que são as 3 caravelas. E as 3 caravelas, esse cara tem qual ideia? De que o mundo é esférico, e não sei se a galera já percebeu, ele é, né? E esse cara vai dar a volta, só que ele achava que o mundo era provavelmente, sei lá, metade menor, pequeno, né? Pequeno. Só que daí havia uma América no meio do caminho aqui pra gente declamar um pouquinho de Drummond e adaptá-lo. No meio do caminho havia uma América. Havia uma América. Exatamente. Né? Esse cara faz a navegação e ele chega e ele aporta ali na região das Antilhas, das antigas ilhas da América. Né? Então, somente na 3ª viagem de Colombo, esse comerciante, isso é muito importante pra gente, ele é um comerciante, né? É que ele percebe que de fato ele não está nas Índias. Tanto é que ao chegar pela primeira vez e ver os nativos, ele fala, eu cheguei nas Índias, portanto esses caras são os índios. Índios. Não é isso? Né? Então chamar de índio é já um problema aqui, historicamente. E o nosso ex-ministro da Educação fala que não existe essa coisa de povos índios. Uhum. Ex-ministro, que bom que você falou agora. Mas ele vai acabar sendo eleito deputado federal e o séquito de imbecilóides que o seguem vão fazer dele um mártir. Ó, o Sou de Humana jogando projeções negativas pra sua vida agora. Põe uma música down aí pra gente, tipo um creep do Radiohead. O nosso lado de autoajuda acaba de ir para o saco. Meu Deus do céu. Por que eu bato tanto nessa tecla? Somente na 3ª viagem do Colombo é que ele de fato chega pro rei espanhol e fala, eu tô achando que nós não estamos nas Índias, que estamos num novo território, que a terra é um pouquinho maior do que imaginávamos. E isso, evidentemente, quando chegam as notícias, né, na Europa, de que novos territórios a serem explorados haviam sido descobertos, os primeiros caras a falar assim, calma lá! Quem efetivamente, nossa, teve até eco, né? Quem efetivamente começou essa loucura de navegar pelo Oceano Atlântico fomos nós. Então nós temos o direito de navegar também. São os portugueses. Então os portugueses vão, evidentemente, pedir um arbitramento das navegações pelo Atlântico. Então eles chegam junto aos espanhóis e falam assim, nós também queremos navegar por aí e vocês não podem nos atacar nessas navegações. Que tem toda essa relação do monopólio das navegações comerciais. Então, qual será o melhor juiz na Terra para arbitrar as navegações sobre o Atlântico? Será o Papa. Então será o Papa que vai falar assim, calma lá, eu acho que Portugal tem lá a sua razão, então vamos fazer aqui um arbitramento das terras conquistadas a oeste no Oceano Atlântico. E aí aparecerão 2 grandes tratados históricos. E é aqui que eu quero demonstrar para vocês empiricamente, né, o porquê que as navegações portuguesas não são um acaso histórico. Não tem aquela história de que Cabral se perdeu e chegou no Brasil. Que essa era uma navegação muito importante e determinada de conquista. O que acontece é que em 1493, portanto um ano após as conquistas portuguesas ou as descobertas... Espanholas. Obrigado, Valentino. Espanholas sobre o continente americano, os portugueses vão determinar aqui junto ao Papa um primeiro tratado que é o famoso Tratado de Madrid, que estabelecia que a 100 léguas de Cabo Verde, né, a 100 léguas marinas de Cabo Verde, as terras a oeste pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. E os portugueses não aceitam, né,
aquilo que havia sido determinado nesse tratado. Eu não tenho como demonstrar para vocês, mas gostaria que vocês acessassem um mapa qualquer sobre esse primeiro tratado, da bula intercoetera. É um tal de Google Maps. Tem um Google Maps, mas tem os mapas específicos desses tratados. E se vocês verificarem, vocês perceberão que pouco ou quase nada havia para Portugal em 1493. Já em 1494, na cidade espanhola de Tordesilhas, é assinado um tratado. Em 1494, o famoso Tratado de Tordesilhas. E este pega uma porção dos territórios que hoje nós chamamos de Brasil. A pergunta que fica é: quando raios o Brasil foi descoberto formalmente pelos portugueses? Em 1500. Então por que os portugueses assinam de bom gosto um tratado em 1494? Claro. Tudo indica Já que eles já sabiam. estavam Então, isso. aqui. Não é uma teoria de conspiração. Eles não sabiam o conspiração. quanto de terra eles teriam, né? Não? Eles não sabiam, até porque não dá pra você mensurar o gigantismo territorial da América. Exatamente. Porque ele era muito grande. Você Então, quando eles chegam, mas você poderia que a América fosse fininha, fosse da Califórnia ao Chile e não teria porra nenhuma, eles não iam ganhar nada. Sim. Mas num primeiro momento, o que é pra Portugal é muito interessante chegar e falar: ok, eu sei que tem terra ali, eu posso explorá-la. Talvez, se eles soubessem o tamanho da América, de fato, eles dissessem: não vou aceitar, quero mais território. Mas num primeiro momento, há uma garantia territorial. Eles sabem que existe terra a ser explorada a partir do Tratado de Tordesilhas, que tinha 300 léguas em relação a Cabo Verde. Mas olha que legal, agora puxando para o nosso tema, Daniel, o Tratado de Tordesilhas, como você está dizendo, ele é, de certa maneira, uma propriedade sobre o mar, sobre uma terra que você ainda não sabe que existe. Então é um tratado sobre o mar, falando, eu ainda não descobri até aí, mas eu sei que toda essa área, que até onde eu sei que é mar, vai ser minha. Né? O monopólio a gente está falando de monopólio da navegação, ou duopólio da navegação, que pertencia à Espanha e a Portugal. Perfeito. E é muito legal a gente ver os mapas, enfim, que foram desenvolvidos na época, de ver a América como só um filetinho, assim, Exatamente. né? Não se sabia a extensão a oeste que essa terra tinha. Exatamente. Assim como quando a gente pensa as próprias navegações do périplo africano, a construção histórica da cartografia europeia sobre a própria África. Que ela começa simplesmente com sua porção setentrional e depois ela vai se tornando meridional também. Por que eu bati tanto na tecla de que o Colombo era um comerciante? Porque Cabral tinha também o seu ofício, ele era militar. A navegação de Cabral não é uma navegação a esmo. Ele não vem só com 3 caravelas dizendo vamos navegar a esmo. Ele vem com quase 20 naus. É um batalhão que vem pra cima de uma terra nova, né? Que vem pra uma terra nova e vem pra conquistar esta terra. Ele não é um comerciante, ele é um conquistador militar. Ele vem pra dominar novas terras, ele não vem pra ter relações econômicas. Ou melhor, vem pra ter relações econômicas, mas impostas pelo reino. Daniel, eu ouvindo você falar aqui de Colombo, de Cabral chegando a essas terras e o domínio sendo muito eufemista na palavra que traduz o que esses caras fizeram aqui, eu quero trazer uma história dos povos ameríndios pré-descoberta, certo? Existe um folclore nas Ilhas Polinésias, que é o folclore de Kon-Tiki, que traduzido das línguas polinésias para o português é o Deus Sol. Eu já adianto para você ouvinte, para você Daniel e Valentino, o Sol nasce no leste, e é do leste que vem Kon-Tiki. Kon-Tiki é um líder religioso e político do Império Inca, das populações ameríndias da costa oeste da América,
que foi expulso do seu império, que foi banido. E Kon-Tiki pega uma jangada feita de troncos das florestas que margeiam o Pacífico, e Kon-Tiki, teoricamente, corroborando com esse folclore, vai para Ilhas Polinésias. Um norueguês chamado Thor Heyerdahl, ciente desse folclore, fala assim, pô, será então que esse folclore que existe nas Ilhas Polinésias tem alguma coisa a ver com a navegação dos povos ameríndios da costa oeste da América? E motivado por essa incerteza, por esse não saber da onde vem esse folclore, Thor Heyerdahl constrói uma jangada em 1947, para ser mais exato, com mais 5 amigos, para tentar, enfim, provar empiricamente que sim, era possível alguém sair da América, da costa oeste da América, ou seja, do Peru, do Chile, e com essa jangada ir até as Ilhas Polinésias, correto? Então Thor Heyerdahl adentra nas florestas, constrói essa jangada com os recursos que as populações ameríndias teriam na antiguidade, né? E sai para desbravar o Pacífico, certo? E é muito curioso, inclusive é um livro incrível, você ouvinte, é uma expedição maravilhosa que esses noruegueses fazem no sentido oeste do mundo, certo? Inclusive é muito legal também a gente pontuar que essas jangadas não tinham velas que pegavam o vento. Tinham velas que pegavam as correntes, então eram velas para baixo. Eram tábuas acopladas nessa jangada que surfavam nas correntes. Pois bem, Thor Heyerdahl constrói essa jangada e parte em direção à Polinésia. Alerta de spoiler aqui, sim, Thor Heyerdahl chega saudável, gordo e muito bem até as Ilhas Polinésias. Thor Heyerdahl narra essa jornada numa jornada de muita fartura, de provar que o Pacífico não era Pacífico só no nome, era Pacífico na recepção dos navegantes. Então a gente traz aqui essa noção de que as navegações, por mais que a base histórica que a gente sempre vai procurar seja eurocêntrica, mas ele comprova que nem se sabe quanto, mas muito antes dos europeus de uma Europa que nem existia na época ainda, desenvolverem a tecnologia da navegação, os povos ameríndios já tinham essa navegação e expandiram, não vou dizer expandiram o seu império, porque, enfim, Kon-Tiki estava sendo expulso ali do Império Ameríndio, mas comprovam que a possibilidade de uma jangada com velas invertidas poderia sim chegar nas Ilhas Polinésias. E aí a gente vê não só a semelhança folclórica entre a cultura ameríndia e a cultura polinésia, de que era possível sim um contato entre essas duas civilizações, mas a gente vê também que as semelhanças visíveis dessas duas civilizações, exatamente, das semelhanças físicas dessas duas civilizações, eram muito latentes. O Inca, o ameríndio que saiu daqui, é muito parecido com o polinésio. Os olhos rasgados, a pele morena, o cabelo liso, enfim, comprova que, por mais que, e aí pegando o gancho na fala do Daniel, Colombo, Cabral tenham vindo aqui e dizimado essa população, essa cultura, ainda há resquícios folclóricos e genéticos de que sim, existia navegação com outra tecnologia nos povos ameríndios. Muito tempo antes. Daniel quer falar? Fala, Daniel.
Não, é porque durante a fala do Pedrão eu tive pequenos orgasmos cerebrais pra gente pensar que essa característica, né, fenotípica, genótipica desses povos estão muito ligadas, né, em certas medidas, aos povos da Sibéria, por exemplo, da Mongólia, né? Então, esses grandes movimentos migrantes dos povos fazem com que, de fato, a gente deva pensar que não existe uma civilização. Existe um grande encontro e desencontro da humanidade por toda a história, e o mar é que faz com que essa história aconteça. Eu posso falar um pouco desse Irving Halal, né, o famoso escritor do Sapiens, né, que é um best-seller que eu recomendo, na verdade, é um ótimo livro. A gente vai perceber justamente de onde a humanidade surge, e a gente sabe que a humanidade surge nessa região Eurásia, né, África, Ásia, Europa, e você tem o Homo sapiens surgindo aí, e aí a pergunta que qualquer criança de 7 anos faria é, olhando o mapa mundi, perguntar como que essa porra dessa galera chegou na América, né, porque atravessar o Atlântico não era possível. E a gente sabe também que a humanidade não, o planeta Terra é composto por algumas eras glaciais, na qual os níveis do mares diminuem. Não é que você consegue andar pelo gelo e atravessar continentes, só que a distância diminui muito, né? Os continentes como que aumentariam enquanto os mares diminuiriam. E você percebe que existe um movimento, uma grande migração, justamente passando ali, como o Daniel falou, pela região da Sibéria, chegando na América pelo norte, descendo pela América ao longo de milhares e milhares de anos até a América Central. E o que o Pedrão trouxe é mais um elemento que vai falar Sim. que essa conexão, ela existe muito antes do que a gente imagina. O que nos faz pensar, e eu queria tentar puxar a gente já para uma síntese, ou para uma reflexão maior, é por que a história que a gente aprende é a história das grandes navegações, que o Daniel magistralmente mostrou aqui para a gente. Falando das grandes navegações, Colombo, Cabral, esses grandes europeus que atravessaram o Atlântico, e caramba, os caras conectaram civilizações e, putz, foi show. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe, como foi falado, que essas conexões já existiam, que o oceano, embora seja, por um lado, uma força anímica, uma força da natureza que demonstra o imponderável, aquela força que você não consegue lutar contra, aquela força que representa o inesperado, né? Ele também tem um outro lado, que é a da conexão. A água, ao mesmo tempo que a água destrói, a água, qualquer estudante de química sabe que ela é uma boa condutora de eletricidade, fazendo uma metáfora tosca aqui. De alguma maneira, pensarmos, eu acho que esse é o objetivo do Sou de Humanos, né, pô? A gente percebeu por que a história que a gente aprende é essa história estritamente europeia, de uma civilização que veio trazer o conhecimento e a própria ideia de civilização para outros povos, né? Sendo que isso, como disse o Pedrão e o Daniel, já existia. E o que esse oceano pode representar, não só no nosso inconsciente coletivo, não só na história da humanidade centrada lá no Ulisses, a nossa humanidade europeia, grega, romana, medieval e, por fim, portuguesa e espanhola, mas o que é esse grande oceano, né? Como diria a música do Djavan, você deságua em mim e eu o oceano, esse mar que tudo cabe dentro dele, né? O deus Poseidon, dos grandes deuses olímpicos, esse deus que controla essa força primitiva, que ela está presente em qualquer momento. O mar está presente em qualquer cultura que a gente conheça, né? A cultura brasileira é repleta do mar, a gente não pode pensar o Brasil sem mar, né? Eu achei lindo o que você falou, inclusive porque se a gente for parar para pensar, o Brasil nasce, obviamente aqui, uma vez mais tomando cuidado quando a gente diz isso, a gente está pensando no Brasil enquanto com uma concepção de construção eurocêntrica, a partir da dominação dos europeus, dos portugueses sobre o nosso território e a dizimação, né,
dos povos aqui nativos, né? Mas esse Brasil nasce também, né, numa relação triangular econômica, o famoso, né, triângulo comercial das relações entre Portugal, África e Brasil. E quando a gente pensa lá no final do ano, no ano novo, quando as pessoas vão pular as 7 ondas no mar, isso da onde vem? Isso vem como uma cultura africana, né? Ou dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Exato. Exatamente, o dia de Iemanjá, né, que é você levar a sua expressão, e isso é muito louco, num país tão intolerante religiosamente, e essas tradições elas permanecem, e isso é uma forma de resistência, é uma forma de dizer, nós resistimos diante de todas as formas de dominação que conhecemos. Porque, Daniel, né? é o que a gente falava em outro momento, né? O que é o oceano para portugueses, europeus, esse nosso mundo eurocêntrico? O oceano não é o mesmo para os povos que foram trazidos da África para cá. Perfeito. Quando um africano ou um descendente de escravos olha para o oceano, é um outro oceano. Quando um povo ribeirinho olha para o oceano, é outro. Como alguém que mora, seja hoje em dia no interior ou no litoral do Brasil, são outros oceanos, outros Atlânticos que se percebe. O Atlântico da África para o Brasil é diferente do Atlântico do Brasil para a África. Nossa, eu estou arrepiado com a tua fala, Valentino, porque isso me retomou, e a gente já tinha pensado nisso, mas agora me fez muito mais sentido quando a gente pensa a música Pescador de Ilusões, da banda O Rapa. Porque quando eles cantam essa música, ele fala, se meus joelhos não doessem mais, ele está fazendo uma referência àqueles que aqui dominados se ajoelhavam para rezar um Deus que muitas vezes eles nem acreditavam. Né? Esse se meus joelhos não doessem mais, ele é uma metáfora para aquele indivíduo dominado, seja o nativo indígena, seja o africano, né, que foi trazido nos navios negreiros com toda aquela violência e que eram implementados numa cultura diferente de dominação religiosa, cultural, e que tinham que adorar deuses que eles nem mesmo acreditavam. Quando a gente pensa em Santa Bárbara, né, que é uma santa católica, quem que adoram os africanos, os descendentes de africanos? Eles adoram Yansan. Então, volta. Obrigado, Pedrão. Faz o link pro editor. Não, acho que dá pro editor trabalhar isso aí. Não dá, editor? Olha lá. Quando o Anselmo Duarte, pautado na obra de Dias Gomes, faz o Pagador de Promessas, a gente tem a adoração da personagem principal em relação a Santa Bárbara, que nada mais é do que na cultura africana Yansan. Esse sincretismo religioso é uma expressão aqui da resistência dos povos africanos dominados, violentados pela dominação europeia. Né? Então é importante a gente trazer à tona para os nossos ouvintes, para todos da sociedade, né, o quão importante é a gente, sim, perceber que somos o que somos, dada a dominação europeia. Mas que a gente não pode negar o nosso passado de encontros e desencontros com a própria história. Né, os povos africanos, os povos indígenas, que são sempre castigados pela história e pelas instituições, eles devem ser elevados à sua condição, né, que é a condição horizontalizada da própria humanidade. E aí eu acho muito importante, inclusive para todos nós aqui, inclusive você ouvinte, a gente compreender que esse triângulo, que agora eu prefiro chamar de quadrado, que compreende Europa, África, Brasil e os indígenas, formaram essa figura do que enfim, hoje faz parte da cultura brasileira, que é Dorival Caymmi. Esse cara cantou o mar, a negritude, a dominação, o processo de criação do Brasil dentro do mar. Esse cara estava molhado de água salgada quando ele cantou o Brasil. E da sua expressão literária e musical, nós teremos, ou melhor, da sua expressão musical, nós teremos, né, o seu parceiro da expressão literária, que será o Jorge Amado. Né? Eu queria que vocês falaram de Jorge Amado, foi meu primeiro grande escritor que eu sempre revisito e eu sempre sinto a Bahia. E eu sei que a Academia Brasileira de Letras, ou seja lá o que seja,
não valoriza tanto o Jorge Amado como ele deveria ser valorizado. Jorge Amado, ele representa a Bahia, ele representa o mar de uma maneira que só o Dorival Caymmi representa de uma maneira equivalente na música, né? Então vai dizer que Dorival, ele conseguiu cantar a Bahia, né? Dorival é a Bahia, e Jorge Amado também é a Bahia, e a Bahia de Todos os Santos, e aí você já tem um estado que é pautado por uma formação geológica ou em relação ao mar, né? Que é uma Bahia. Mas eu queria a gente está encaminhando para o encerramento, e a gente começou lá de Ulisses, e Ulisses lutando contra as intérperes, lutando contra o desconhecido, lutando contra o mar, e a gente passou por toda a tradição cultural europeia que falou que a conquista do mar ou as grandes navegações foram feitas por portugueses e espanhóis, e por isso eles dominaram o mundo, e eles interligaram, e a gente conseguiu falar da contra-história ou da anti-história, que falou que não, esses povos já estavam interligados. E eu queria falar terminar com uma citação de um grande escritor americano, que é o Ernest Hemingway, né? Ele escreve um livro, e é quase uma obra para o mar, né? Se chama O Velho e o Mar. E ele tem um trecho que ele fala, ele descreve o mar, e para mim, eu acho que a gente, século XXI, não pode esquecer o que é o mar, porque por mais que você esteja imerso nas tecnologias, século XXI, Wi-Fi, bababá, Facebook, Twitter, Instagram, você, quando vê o mar, existe algo que te mexe de uma maneira, bicho, que você não sabe como expressar. E grandes são os artistas que sabem expressar o que é o mar. Desde Homero, passando por Jorge Amado, chegando em Hemingway. E Hemingway fala no Velho Mar: o mar é generoso e belo, mas ele pode tornar-se tão cruel e tão rapidamente que essas aves assim, que vão mergulhando no mar e caçando com suas fracas e tristes vozes, essas aves são demasiado frágeis para enfrentá-lo. O mar é generoso e o mar é belo. Então, navegar é preciso, viver não é preciso. Segundo Sou de Humanas, é isso que eu deixo para nossa conversa de hoje. E uma curiosidade, para quem não sabe, a obra O Velho e o Mar, de Hemingway, foi escrita numa pequena ilha próxima aos Estados Unidos chamada Cuba. Foi lá que ele escreveu, e lá, evidentemente, uma ilha que evidentemente dialoga com o mar, né? Ele teve uma das maiores expressões, e ele vai ganhar um Nobel de literatura, não somente por causa dessa obra, mas essa obra é quase que um ponto de exclamação num dos grandes literatos da história. E eu termino o nosso episódio também fazendo uma citação com alguém que tinha uma relação muito aproximada com Jorge Amado, que era o escritor, olha só, português, o grande Saramago? José Saramago. Vamos terminar com Saramago, porra, Vamos foda. terminar com Saramago, né? Bora. Num trechinho, é só uma citação desse livro, que é lindíssimo, uma obra pequenininha, mas maravilhosa, que é A Jangada de Pedra, em que ele diz o seguinte: este mundo, não nos fatigaremos de o repetir, nada mais é do que uma comédia de grandes enganos. Jovens queridos, esta aula está finita. Aê! Já faz agradecimento, já aproveita o time. A gente quer agradecer mais uma vez a Matraca Records, o Pedrão que está aqui com a gente, nosso terceiro elemento do tripé do Sou de Humanas, o Tomás Michelin, que faz nossas artes e cada vez estão melhores e mais maravilhosas, nossos ouvintes que mandam mensagem no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Um grande beijo a todos vocês. Queria mandar um beijo especial a todos os nossos seguidores no Instagram, porque esta semana nós passamos o número de 300 seguidores. Muito obrigado, um beijo pra vocês. Naveguem por mar revoltos, mas não tenham medo, porque depois de todas as estormas virá a calmaria. E eu quero agradecer aqui a banda Porcas Borboletas, que é a autora dessas músicas maravilhosas de transição, abertura e fechamento. Você que tá aí, terminou agora de ouvir o nosso podcast no seu player,
Ouça Porcas Borboletas. Vai me fazer bem.